Graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estudamos durante essa semana e estamos estudando com o título As Duas Testemunhas. Na parte de domingo, estudamos sobre as duas testemunhas e descobrimos quem são as duas testemunhas. E descobrimos que as duas testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Na parte aqui de segunda-feira, nós vimos sobre os períodos de tempos proféticos em que a testemunha, o Antigo e o Velho Testamento, testemunharam vestida de pano de saco. E na parte de terça-feira, com o título As Duas Testemunhas São Mortas. Nós vamos descobrir por que desse título. Por que as duas testemunhas foram mortas. E o que aconteceria com as duas testemunhas, que é o Antigo e o Novo Testamento. Em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 7 ao 9, assim diz a palavra revelada, a palavra do Senhor. No versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, quando for concluído o testemunho que as duas testemunhas devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Na Bíblia nós vemos três bestas. Uma que emerge do mar, outra que emerge da terra e uma que vem do abismo, que surge do abismo. Então, a do mar nós sabemos que é Roma Papal, a da terra é os Estados Unidos da América e a besta que surge do abismo é a França revolucionária. Então, nós vamos ver aqui, quando acabarem o seu testemunho, eu grifei essa parte, quando o testemunho que foi dado por Antigo e o Novo Testamento, as duas testemunhas. Isso se refere ao testemunho feito em panos de saco. Lembra que eu falei que as duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, testemunharam no período de 1260 anos, vestida de pano de saco. Esse testemunho em pano de saco terminou no fim dos 1260 anos, precisamente em 1798. O livro de Mateus diz que esse período de perseguição seria abreviado. E se a gente for para o livro de Mateus, capítulo 24, no verso 22, a palavra do Senhor assim nos diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então nós vemos aqui, depois da queda de Jerusalém e antes da segunda vinda de Cristo, a igreja seria oprimida, ela seria perseguida, e nós vimos isso nesses 1260 anos de perseguição, a igreja sendo perseguida, conforme prediz lá Daniel capítulo 7, versículo 21 e a 26. Jesus prometeu que Deus, em sua soberania e amor, limitaria a duração dessa experiência. Então, Deus, em sua infinita bondade, ele limitou, abreviou o tempo de perseguição. Estamos olhando aqui para um tempo imediatamente anterior a 1798. Agora vamos ver aqui alguma coisa sobre a besta. O que diz besta em profecia? Na profecia, besta se refere a um reino ou a um poder. Quando nós vamos para o livro de Daniel, vamos lá comigo, livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 17, assim diz a palavra do Senhor. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Verso 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará a pés, e fará em pedaços. Então, animais, besta, em profecia, ela se refere
a reino, ela é ou um poder. Vemos aqui um reino ou poder que faria guerra contra a Bíblia antes de 1798. Aqui tem um poder que fez guerra contra a Bíblia logo antes de 1798. Vamos aqui para o verso 8. Apocalipse capítulo 11, no versículo 8. Mas antes vamos ver aqui o que é esse abismo, né, do versículo 7. É um poder ateu, sem nenhum alicerce. Ele representa a anarquia, representa a confusão de doutrinas que não tem qualquer base. Olhamos para as páginas da história e encontramos que em 10 de novembro de 1793, Bíblias foram colocadas juntas em Paris, elas foram amarradas ali em cauda de jumentos e arrastadas pelas ruas da cidade. Foi isso que foi feito com a Bíblia no período da besta do abismo. Naquele dia, Bíblias foram empilhadas e queimadas enquanto as pessoas gritavam: "Viva a República da França!" Aqui nós falamos da França, da Revolução, né? Revolução Francesa. Quem fosse encontrado com uma Bíblia em casa era sumariamente condenada à morte. Então, quem tivesse Bíblia nos seus lares, quem fosse encontrada na França, na época da Revolução Francesa, com a Bíblia, seria morta. A França estava dominada com o que se chamaram de filosofias do iluminismo. Quem aqui estudou, nas escolas, nós estudamos sobre os iluministas, sobre iluminismo, né, ensinadas por Jacques Rousseau e Francis Voltaire. Voltaire disse que o terremoto de Lisboa, em 1755, mostrou que Deus não se importa conosco e que era melhor cuidarmos de nós mesmos. Então, o que ele faz? Ele rejeitou a inspiração da Bíblia e disse que a razão humana era muito superior ao cristianismo. Olha só, a razão humana era muito superior ao cristianismo. Ele detestava de maneira especial ao Antigo Testamento. E hoje não é muito diferente, irmãos. Às vezes nós vemos as pessoas, mas é do Velho Testamento, não serve mais, é do Velho Testamento, né? Muitas coisas contra o Velho Testamento, dizendo que ela reduz os humanos a selvagens embrutecidos. Outro membro da Assembleia Nacional Francesa foi Thomas Paine, que escreveu um livro chamado A Idade da Razão. Ele disse: "Detesto vigorosamente o Velho Testamento." Então o Velho Testamento era odiado, né? E nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Então toda a palavra de Deus ela é inspirada. O verso 8 de Apocalipse capítulo 11, capítulo 11, verso 8 diz assim: "E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado." Agora, Sodoma e Egito espirituais, né? Esse Sodoma e Egito aqui são Sodoma e Egito espirituais. Foi no Egito que Faraó mostrou o seu ateísmo, dizendo: "Quem é o Senhor para lhe ouça eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel." Essa passagem está em Êxodo capítulo 5, no verso 2. Agora, qual era a característica de Sodoma? Licenciosidade, impureza. A França tinha essa característica. A fornicação foi estabelecida por lei durante o período citado. Onde o Senhor foi crucificado, né? Nós encontramos aqui o Senhor crucificado no verso 8.
Há quem insista que isso deve significar Jerusalém, mas notamos que foi na Sodoma e no Egito espirituais, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Ele foi crucificado, né, em Jerusalém, mas em Sodoma e no Egito espirituais o Senhor também foi crucificado. Jesus disse: em verdade vos afirmo que quem sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Mateus 25, verso 40. Espiritualmente, nosso Senhor foi crucificado outra vez nas ruas de Paris. A palavra de ordem dos franceses incrédulos era: acabem com o desgraçado, referindo-se a Jesus Cristo. Podemos encontrar ateus em muitos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, Canadá, os países da Europa e também da América do Sul. Mas foi somente a França, como nação, que rejeitou a palavra de Deus. E toda a população celebrou o evento. Então, a população francesa, em peso, celebrou o evento da expulsão da Bíblia de suas vidas e de Jesus Cristo de suas vidas. Em 11 de novembro de 1793, foi comemorado o Festival da Razão na Catedral de Notre-Dame. O que antes era uma igreja cristã passou a ser um templo da razão, celebrada com prostituição e com imoralidade. Todas essas coisas estavam fazendo na França revolucionária. Naquela noite, 50 mil pessoas morreram nas ruas da França. Foi terrível a mortandagem, né, que aconteceu. 50 mil pessoas morreram nas ruas da França. O sangue correu livremente pelas ruas. Certamente o nosso Senhor foi crucificado de novo pelo seu povo. Como a França fez guerra contra a Bíblia? Ela fez guerra. Bíblias foram reunidas, foram pegos todas as Bíblias e elas foram queimadas nas ruas, nas praças públicas. Igrejas e instituições religiosas foram fechadas. O sábado bíblico foi abolido e lá fizeram uma semana de 10 dias. E nós sabemos que o período que Deus estabeleceu foi um período semanal de 7 dias. Cada dia com 24 horas. O batismo e a Santa Ceia foram também abolidos. A existência de Deus foi negada. Então a França se tornou ateísta. A morte foi declarada um sono perpétuo. Morreu, acabou. A deusa da razão foi estabelecida na pessoa de uma vil prostituta quem passaram a adorar. Então, em vez de adorar a Deus, passaram a adorar uma mulher, né? A deusa da razão. Verso 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Esse período aqui, amados, de 3 dias e meio é profecia. Então ele equivale a 3 anos e meio em que a Bíblia foi proibida na França. A luz se apagara. As pessoas estavam contentes com a escuridão. Elas não tinham que se preocupar com a Bíblia, suas leis e suas instruções, porque é mais fácil rechaçar e tirar as Bíblias de nossas vidas, porque nós não temos nenhuma restrições, não precisamos seguir nenhuma lei, não é isso? Chamaram a atenção de uma empregada doméstica, pois ela não havia feito um bom serviço na limpeza e arrumação do quarto. Ela replicou: quando eu limpei o quarto, estava escuro e não pude ver a sujeira. Foi o sol que entrou pela janela que criou o problema. Então, a Bíblia estava criando problema, né, para as pessoas, porque a Bíblia mostra a nossa imundície, mostra a nossa sujeira. A Bíblia era como um sol mostrando a imundície na vida das pessoas. É por isso que muitos não gostam
da luz. É por isso que muitos se afastam da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, porque a Bíblia, a lei de Deus, ela mostra o nosso pecado, ela mostra a nossa imundície. Então, a França se encheu de horror e terror, a ponto de aqueles que lutavam contra a Bíblia terem se atemorizado. A Revolução Francesa se notabilizou pelo ódio contra o cristianismo e por sua violência. Durante o sangrento reinado do terror, dia após dia, e por meses, de 50 e 60 pessoas eram decapitadas por meio de um aparelho que contava com uma lâmina suspensa, recomendado pelo Dr. J.I. Guillotine, que deu o nome a esse aparelho. Então, muitas pessoas que iam contra a revolução, que pregavam a palavra do Senhor, que pregavam a palavra de Deus, eles eram guilhotinados. Suas cabeças eram colocadas na guilhotina e arrancado fora as suas cabeças. Em 538 depois de Cristo, Roma pagã havia ruído. Então, quando a Roma pagã se dissolveu, Justiniano fez o quê? Ele entrega a autoridade civil, política e religiosa ao Papa Vigílio. Começava ali o período de domínio da Igreja medieval, que continuou até 1798 depois de Cristo. Então, 1798 é aquela ferida mortal que Apocalipse fala, né? Ferida mortal que sofreu, né, o sistema papal. Então, o general francês Berthier, ali ao comando de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma em 10 de fevereiro de 1798 e o Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde morreu. Então, o general Berthier, comandado por Napoleão, ele captura o Papa Pio e leva ele à prisão para a França, onde ali ele morre. Essa data marca o fim dos 1260 anos de autoridade papal, de perseguição papal, a ferida mortal, né? Mais de 500 anos antes de Cristo. Olha só como é que a profecia ela se cumpre, amados. E precisamos confiar na profecia de Deus. Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam mais de 2.300 anos depois. Olha só que incrível a palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras. Podemos, amados, confiar nas profecias bíblicas. E a melhor escola de profecia é a historicista, porque nós acompanhamos na história e a história mostra detalhadamente os relatos bíblicos. É incrível. A verdade do Evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra. A verdade do Evangelho, pelo testemunho da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, ela foi mantida viva. Porém, desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica. A besta que ascendeu do poço sem fundo declarou guerra contra as Escrituras. Então, a besta que emerge, né, que surge do abismo, ela faz guerra, persegue a palavra de Deus e abole a Bíblia do seu país. Ele iniciou novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa, que começou em 1789. O governo estabeleceu oficialmente o culto da razão. Olha só que terrível. Como uma religião ateísta que não precisava mais de Deus, que não era necessário mais ter Deus, destinada a substituir o cristianismo. Um festival da razão foi realizado em todo o país em 10 de novembro de 1793. Ali, igrejas, né, templos que eram lugar para adorar a Deus, foram transformados em templos da razão. Então ali fizeram o quê? Colocaram uma mulher, né, uma mulher foi entronizada
como a deusa da razão. Eles adoravam essa mulher, a deusa da razão, em lugar de Deus. Por isso que aconteceu todo aquele desastre, aquelas desgraças que aconteceu à França, porque eles tiraram Deus de suas vidas. Bíblias foram queimadas nas ruas, foram empilhadas Bíblias e elas foram queimadas, todas as Bíblias do país. Deus foi declarado inexistente e a França, na época da Revolução Francesa, se tornou um país literalmente ateu. Eles excluíram Deus de sua vida. E foi decretado que a morte é um sono sem fim. Morreu, acabou. Satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de Deus. Essa morte, né, das duas testemunhas é simbólica. Irmãos. Nós precisamos entender que Apocalipse 95% é simbologia. Seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Apocalipse capítulo 11, no verso 8. O Egito tinha uma cultura de muitos deuses que negavam o verdadeiro Deus. Nós lemos esse texto hoje em Êxodo capítulo 5, no verso 2. Sodoma representa impureza, representa imoralidade. Na Revolução Francesa, as duas testemunhas de Deus jaziam mortas devido ao ateísmo e à imoralidade desenfreada no país, enquanto as restrições normais eram afrouxadas na Revolução e no derramamento de sangue. Amados, foi terrível o que aconteceu com a França. Eles rejeitaram a Deus, eles rejeitaram a palavra de Deus. Os corpos das duas testemunhas não seriam sepultadas durante 3 dias e meio. Isso aqui se encontra no Apocalipse 11, versículo 9, da qual nós lemos hoje. E esse período de 3 dias e meio é profecia, 3 anos e meio, né, literais. Então, por período de 3 anos e meio, a Bíblia ficou proibida na França, revolucionária, na França da Revolução Francesa. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa. Nós estudamos isso nas escolas sobre a Revolução Francesa, sobre o Iluminismo, né? Por cerca de 3 anos e meio literal, assim como a profecia bíblica apontava. É incrível, amados. Nós podemos confiar nas Sagradas Escrituras e na profecia do nosso Deus. Esse período se estendeu de 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu a religião, a 17 de junho de 1797, data em que o governo francês removeu as suas leis religiosas restritivas. Então, o que acontece? No período de 3 anos e meio, a Bíblia na França foi proibida, e Deus foi tirado, né, das suas vidas. E foi implantado o ateísmo. E no lugar da adoração a Deus, né, foram colocados o quê? Nos templos, foram transformados e colocaram lá a deusa da razão. E eles adoravam essa mulher. Então, assim como a profecia disse que as duas testemunhas foram mortas, mas essa morte simbólica, tá bom? Mas 3 anos e meio exato, assim como a profecia do nosso Deus apontava. Depois, passados os 3 anos e meio, a França removeu das suas leis as restrições religiosas. Então foi liberada a Bíblia Sagrada e a abertura de templos. Amados, nós precisamos entender as profecias, estudarmos a profecia. A profecia do nosso Deus, ela se cumpre. Ela se cumpriu no período dos 1260 anos da perseguição papal. Ela se cumpriu nos 3 anos e meio da Revolução Francesa, que perseguiu os cristãos, que proibiram
a palavra de Deus e que retiraram a Deus de sua vida. Amados, que nós possamos não tirar Deus de nossas vidas, mas que possamos trazer Deus para as nossas vidas. Que o Santo Espírito de Deus trabalhe, tome posse de nossa mente, de nossos corações, e que nós possamos, com clareza, entender as profecias bíblicas e ter a certeza que essas profecias que ainda faltam se cumprir, muitas já se cumpriram, assim como as Sagradas Escrituras nos trazem, mas que as profecias bíblicas se cumprirão e Jesus em breve voltará e o grande conflito acabará. Que a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém.